Sejam todas e todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma Conexão 1122. E no programa de hoje eu vou falar sobre como a sua conexão com o divino pode transformar a sua vida. Eu sou Fabi Prem e esse programa se chama Conexão 1122 e é um programa onde você vai encontrar respostas sobre várias questões suas que você dificilmente encontra por aí, tá? Então eu vou ajudar você a se conectar com quem você é, de verdade, que é o primeiro passo, né? A conexão sua com você, de verdade, não essa que você acha que você faz, é outra. Ela muda tudo na sua vida. Ela faz com que você enxergue, né, as pessoas, a vida, né, o seu relacionamento com as pessoas, o seu relacionamento com o divino, o seu relacionamento com a espiritualidade, com o invisível, de uma forma totalmente nova, muito mais profunda e muito mais íntegra, que permite que você viva uma vida com mais sentido, porque você chega cada vez mais perto ao seu propósito aqui, o que você veio realmente fazer. E se você vier comigo, né, você vai ficar mais perto de tudo isso, porque eu vou te ajudar a se conectar, que é o meu trabalho, é o que eu faço desde sempre. Então vamos lá. A conexão com o divino, né? Quando a gente fala de conexão, a primeira conexão que a gente tem que fazer é a conexão com a gente mesmo, né? Isso é o básico. A partir do momento em que você começa o processo de entrar, né? Quando você tira as referências externas, ou seja, você começa a compreender que nada fora de você tem poder sobre você, né? Que na verdade é você o tempo todo que está acreditando que as pessoas têm poder sobre você, é você o tempo todo que está dando o poder para as situações e para os outros. Quando você percebe isso, quando você começa a fazer esse movimento contrário, né? De ao invés de olhar para fora, você começa a entrar e olhar para dentro e vai descobrindo que dentro de você tem um mundo de informações, um mundo de habilidades e potencialidades que você não conhecia. O próximo passo é você perceber o divino em você. E quando eu falo de divino, eu quero que você abra a sua mente. Esse assunto, ele não está ligado a nenhuma religião, né? A gente tem que se dissociar, a gente tem que entrar no que a gente chama de divino aqui com uma outra cabeça. E para você poder acessar, né, essa energia verdadeiramente, você precisa tentar o máximo que você puder aqui na live, porque você não caiu aqui de balão, eu sempre falo isso. Se você está aqui, tem algum motivo muito especial para você estar aqui justamente nesse momento, ouvindo o que eu estou falando aqui sobre o divino, né? Isso é para você. Permita-se ouvir, né? De uma forma nova, sem preconceitos, né? Sem cargas, né? Que você traz de coisas que você ouviu, de ideias que você ouviu. Porque o que eu estou falando aqui é de uma energia que anima você. É uma energia que é você. Uma energia que está em tudo ao mesmo tempo, né? É uma energia que está além, né, do que a gente consegue compreender com as nossas percepções limitadas, né? Você pode chamar o divino em você de Deus, por exemplo, né? Você pode chamar o divino em você de consciência divina, consciência cósmica, universo. Como você vai chamar, né? Não é tão importante assim. O importante é você se abrir para essa verdade, né? Porque para algumas pessoas pode ser um pouco doloroso e difícil entrar em contato com essa energia, com essa força, por conta das ideias que tem sobre isso, né? Porque, querendo ou não, né, nós
fomos meio que programados, né, a temer, né, a figura que a gente chama de Deus, né, como se fosse um ser, né, um humano personificado que fica num trono olhando para a gente, né, e anotando tudo que a gente está fazendo e nos castigando e tudo mais, né? Isso existe, né? Está no nosso imaginário, está dentro de nós, né? Na programação celular, porque a gente vem de uma sociedade, né? Católica, uma sociedade que, né? Trazia isso com muita força. E essa percepção de que Deus ele está julgando você, né? Que ele é uma pessoa e que você tem que temer a ele, temer a ele, que você não pode fazer nada que vá contra, né? O que ele gostaria, porque você está fazendo algo de errado, né? Essa ideia ela limita você e afasta você dessa verdade que não está fora de você. Não é um ser fora de você, está dentro de você. Você é ele, né? E não é uma pessoa, não é um ser vingativo, né? Um ser comandante general que está olhando para você e vendo o que você está fazendo para depois te cobrar, né? Isso tudo, gente, para pensar comigo aqui. É uma visão muito humana, não é? É um filtro humano. Vocês acham que uma energia, pensa comigo na lógica, uma energia, uma força que criou tudo o que existe aqui, realmente, né, com riqueza de detalhes, e eu estou falando profundamente, eu estou falando desde da criação das partículas que essa força criou, até coisas enormes, como uma cordilheira, enfim, essa realidade, as pessoas, os seus mínimos detalhes. Você acha realmente que essa força, ela é tão limitada assim, né? Ela é tão parecida com um ser humano nas suas fraquezas, né? Nas suas limitações que eu digo emocionais, a ponto de julgar, né? De se vingar, de cobrar, de culpar, né? Concorda comigo que não bate, que isso não bate. Isso é muito uma visão de um ser humano tentando interpretar algo que ele não compreendia, com condições que ele não tinha, porque isso vem, ó, de muito tempo atrás. Então, a gente não pode permitir mais que esse tipo de engano, né? Esse tipo de má interpretação de algo que a pessoa não tinha condição na época, porque não sabiam nem direito ler e escrever, não entendiam nada. Então, para eles, né, o Deus, isso em todas as civilizações, né, que cultuavam os deuses, todos, a grande maioria dessas civilizações, Deus era um ser, né, que você tinha que tomar cuidado, você tinha que, né, fazer tudo o que ele queria, senão você poderia sofrer ali as consequências. Era essa crença que existia, porque as pessoas tinham isso muito forte, né, dentro delas. Então, elas se espelhavam nessa força que elas não compreendiam. E elas, como não compreendiam nada, praticamente, achavam que tudo que acontecia na vida delas, né, era porque Deus estava bravo. E na verdade, não é bem assim que a coisa acontece. Quando a gente começa a trilhar o caminho do autoconhecimento, a primeira coisa que você precisa fazer, depois que você entrou aí dentro de você, é perceber que é você o tempo todo que está escolhendo o que você vai vivenciar aqui, mesmo que você não saiba, sabe? Mesmo que você não saiba, você escolhe o que você vai vivenciar, né? Então, não tem ninguém, nenhum ser
enorme, gigante, poderoso, que está escolhendo por você e está fazendo você se ferrar, entendeu? Você se dá mal. É você que está fazendo isso. E sabe por que que você faz isso? Porque essa força permite que você escolha o que você vai vivenciar aqui. Essa força, né, que a gente chama de Deus, eu gosto de chamar de Deus, deusa, independente de religião, como eu disse, mas é porque fica mais fácil. Deus, deusa por quê? Porque não é homem nem mulher, não existe isso, isso é coisa de ser humano, tá? Essa força, Deus, deusa, sabe de tudo que está acontecendo aqui. Gente, se essa força criou tudo que existe, ela sabe tudo que está acontecendo aqui. Essa realidade, essa vida que você tem, né, tudo que a gente está vivenciando hoje, passa, né, por essa consciência. Essa consciência sabe de tudo que está acontecendo aqui. Ela permite tudo que está acontecendo aqui. Tudo que está acontecendo aqui faz parte da perfeição. Por mais que a gente não perceba isso ainda, tenha dificuldade de enxergar a perfeição na dor, de enxergar a perfeição, né, nas dificuldades, ainda assim, tudo é perfeição, tudo é funcional. Para Deus, deusa, tudo é funcional. O que não é funcional, desaparece, não é? Já parou para pensar? O que não é funcional, o que não está mais contribuindo com essa criação toda aqui, some. Então, se você está aqui, vivo, por mais que você não saiba o que você está fazendo aqui, por mais que você esteja confuso na sua vida hoje, que você esteja passando por uma situação difícil, saiba que você é funcional, senão você não estaria mais aqui. Sinta que você é funcional e importante para a grande consciência divina. Você foi pensado, você foi criado exatamente do jeito que você é, para você vivenciar essa realidade exatamente do jeito que você é. Quando a gente começa a perceber isso, a gente tem que ir mais fundo. Não é algo superficial o que a gente vai falar aqui, porque a conexão com o nosso divino, ela pede que a gente dê um passo além de tudo aquilo que é linear, de tudo aquilo que a gente tenta entender com o nosso intelecto. Não tem como. A partir do momento que você entra, né, para dentro de você e começa a trilhar o caminho do autoconhecimento, você precisa começar a desenvolver o teu sentir, o teu sensório, né? Porque as suas sensações, elas estão mais próximas, né? E elas são a forma de você se comunicar com o invisível, com a espiritualidade e com Deus, deusa. É através do sensório, das sensações, que a gente se comunica com a consciência cósmica divina, com Deus, Deus, universo, como você quiser chamar. Então não dá para a gente tentar entender, usar o intelecto, porque a nossa mente, né, ela tem uma limitação ainda, né, para compreender e explicar o que é, né, do espiritual, o que é energético, né, o que é do sensório. A nossa mente ela tem limitações para compreender tudo isso de uma forma que não seja desvalorizada, até que você tenha desenvolvido dentro de você, né, essa percepção com mais clareza e as programações da sua mente tenham, né, desaparecido em relação a esse assunto, a tua mente não vai te ajudar, ela fica o tempo todo julgando, duvidando, fazendo você, tentando fazer você não entrar nesse caminho, né? Porque para a configuração da mente, isso é perigoso, né? Mas não quer dizer que é. A gente não vai falar da mente agora, mas só para você entender. Então, o teu intelecto não tem como compreender o que é do plano espiritual, né? O que é do plano do sensório, das suas sensações. Porque nós somos seres, né?
sensoriais, em primeiro lugar. A mente veio depois, né? E esse sensorial aí é o que nos conecta com tudo que não é realmente visível. Até pode ser que você veja coisas aí que outras pessoas não veem, mas assim, o sensório nos conecta com aquilo que não tem explicação, mas que nós sentimos e sabemos que é. Então, quando a gente começa a entrar em contato com o nosso sensório, com as nossas sensações, nós estamos nos comunicando o tempo todo com Deus, deusa. O tempo todo, essa conexão acontece para mostrar para você determinadas coisas que você poderia fazer, que iriam mudar a sua vida. E são aquelas sensações que você tem. Pode ser que você perceba isso no começo como pequenas sensações, né? Como frio na barriga, né? Borboleta, né? No estômago, o pessoal fala. Ou a sensação de, isso é para mim, eu quero muito isso, né? Ou aquela sensação de, não, não faz isso, sabe? Não, não vai, não faz, né? São essas pequenas sensações que é espontâneo, você não está pensando, vem, né? Essas pequenas sensações, elas são o começo para você perceber que você está conversando, né, com a manifestação do divino em você, Deus, deusa em você. Deus está mais próximo de nós do que nós aprendemos, né, do que nós ouvimos por aí. Porque nós somos Deus e deusa. Pensa comigo, eu tenho que falar isso rapidinho, só para você compreender. Nós viemos, né, de Deus, deusa. Vamos imaginar Deus, deusa, como uma grande consciência. Imensa, enorme. Só existia essa consciência, essa força. E era uma coisa só. E essa grande consciência tinha a necessidade de sentir a si mesma, né? De sentir o seu poder da sua criação, né? Enfim. E essa grande consciência, em algum momento, então, se dividiu, né? Em várias pequenas consciências, né? E essas várias pequenas consciências individuais, que são a grande consciência, consegue perceber? Se é uma divisão de uma grande consciência, todas essas pequenas consciências são Deus, deusa, são a grande consciência, certo? Essas pequenas consciências começaram a vivenciar a criação dessa grande consciência, que pensou cada detalhe do que a gente conhece de universo, de vida, né? De planeta Terra, de estrelas, planetas, enfim. Essa grande consciência criou tudo isso. É a imaginação dessa grande consciência, é a criação dessa grande consciência. E para essa grande consciência sentir, vivenciar a sua obra, ela mandou partes dela vivenciarem isso, partes dela individuais, com percepções diferentes, para poder vivenciar isso de formas diferentes, para que ela pudesse sentir a sua criação na totalidade de pontos de vistas diferentes. Por isso, somos pessoas diferentes e não podemos, de forma alguma, ser iguais. Somos especiais nas diferenças e devemos manter essa diferença. Nós somos essas pequenas consciências de Deus, deusa, que vieram vivenciar, experimentar a grande criação, o pensamento dessa grande consciência. Portanto, você que está me ouvindo aí é Deus, deusa, porque você é uma parte da consciência, assim como eu, assim como todas as pessoas que estão vivas aqui, assim como tudo que existe. Tudo faz parte e é Deus, deusa. Então, quando você começa a perceber que você não está, de forma alguma, sozinho aqui, e que o tempo todo Deus, o divino em você se manifesta e se comunica com você, é só uma questão de você perceber.
Concorda que a sua vida vai ficar um pouquinho diferente? Pelo menos um pouquinho vai ficar? Porque as coisas mudam. Você começa a perceber que não tem nada lá fora, é tudo dentro de você, inclusive Deus, que se manifesta e conversa com você. Não existem intermediários, não precisa, está em você. É uma questão de você se acostumar a lidar com essa energia, a conversar com essa energia, a manifestar essa energia. E quando a gente começa a se conectar com o divino em nós, que é o segundo passo do nosso processo de autoconhecimento, de autodomínio, de retomada do nosso poder real, para a gente ter uma vida com propósito, o que acontece? No momento em que você permite que isso que eu estou te falando comece a reverberar aí dentro, você se permite sentir o que eu estou dizendo para você, já está acontecendo. Você começa a desmoronar, né, um monte de programações que estavam impedindo você de seguir na sua vida de uma forma lúcida, né, e de uma forma bem orientada, né? Bem orientada pelo quê? Pela sua verdade. E qual é a sua verdade? A manifestação de Deus, Deus em você. A sua verdade não é igual à verdade das outras pessoas. Aquilo que você veio vivenciar e experimentar não é igual às outras pessoas. Não tem que ser e não pode ser. Por quê? Porque você está experimentando essa vida através da tua individualidade, da forma como você enxerga e acredita que esse mundo é. Então, você não tem que ser igual a ninguém. É nessas diferenças que nós conseguimos nos unir como um só ser. Porque, na verdade, nós estamos unidos, porém individualmente manifestados aqui. A gente continua sendo a grande consciência. Nós continuamos ligados, apesar da gente não perceber. E essa percepção, quando ela vai ficando mais clara para a gente, faz com que a gente pare de querer se separar de tudo e de todos. Essa sensação de que nós precisamos estar longe das pessoas, que a gente precisa se separar, que existem lados, que existem, né, partidos, times, tribos, ou sei lá o que, né? Essas divisões são ilusões, ilusões que separam você daquilo que você veio descobrir aqui. E o que você veio descobrir? Que você está conectado a tudo e a todos, porque você é Deus. E quanto mais você tenta se separar, mais doloroso o caminho fica para você. Porque o que você veio compreender aqui é que você cresce, você evolui na tua vida, você tem contentamento na sua vida na medida em que você vai se conectando, né, percebendo as pessoas como você. Quando você consegue olhar para outra pessoa e ter compaixão por aquela pessoa, porque dentro da individualidade dela, ela ainda não percebeu muita coisa, mas não quer dizer que essa pessoa ela é de todo mal. E quando você consegue começar a desenvolver isso e perceber que tudo é manifestação de Deus, deusa, e que tudo merece respeito, porque você está no outro também, percebe? Você está no outro também. Se você é uma manifestação de Deus, deusa, você é uma pequena, grande consciência individualizada. Todo mundo é uma pequena, grande consciência individualizada. Então, se eu sou Deus, eu estou naquela pessoa também. Aquela pessoa também está em mim. Porque nós somos um grande ser, uma grande consciência. E na medida em que você vai trabalhando isso dentro de você, porque eu sei que não é fácil, né?
Não é fácil para mim, imagina, não é fácil para vocês também. Mas na medida em que a gente vai se trabalhando e se conectando com essa verdade e percebendo que o propósito maior aqui é a gente conseguir sair da ilusão de que estamos separados e sair da ilusão de que os outros estão errados, né? Sair desse tipo de ilusão, tem várias coisas que a gente precisa trabalhar aí, na verdade. Mas quando a gente vai permitindo que essa energia se manifeste dentro da gente, a gente vai ficando mais fácil da gente lidar com as coisas que acontecem na nossa vida. Porque você vai percebendo, e na medida em que você vai se conectando a Deus, Deus em você, né, ao divino em você, tudo vai ficando mais fácil de lidar. Por mais que a situação seja difícil, existe um movimento interno que é natural de manifestar o bem, entende? E você se alinha a ele. Você para de lutar contra ele e você se alinha a ele. Então, a solução para as situações, ela surge com mais facilidade. E a tua forma de lidar com as situações da sua vida também muda, porque você começa a encontrar paz de espírito para lidar com as situações. É claro que tem coisas que vão ser um pouco mais difíceis. Você vai ter mais, né, uns desafios maiores aí. Mas não quer dizer que você não está caminhando em direção à sua verdade. A partir do momento que a gente se conecta de verdade com o divino em nós, a gente começa a se conectar com a intenção verdadeira da nossa estadia aqui. E essa intenção, ela move tudo. Essa intenção tem a ver com o amor, né, absoluto de Deus, deusa, que fez tudo isso existir. Essa intenção, ela permite que você manifeste nessa realidade a perfeição de Deus, deusa, através de tudo que você faz, de tudo que você fala, de tudo que você pensa. Por quê? Porque é nos pequenos detalhes que Deus, deusa se manifesta. Não é em grandes feitos. Grandes feitos, sim, é legal. É quando a gente precisa ver o que está acontecendo, né? Grandes feitos são reflexos de pequenos feitos, do dia a dia, em que você consegue comungar com cada pedaço da existência, com cada partícula. Comungar com cada partícula. O que quer dizer isso? Enxergar Deus, deusa, em tudo que existe, em tudo, desde um lixo que você joga na lata até algo enorme, algo divino realmente. Entende? É uma forma de ver, é uma forma de se conectar com o divino em você e através de você. Isso transforma a sua vida, porque você começa a sentir respeito, sentir que tudo tem valor, desde uma formiguinha até, né, um ser humano. Tudo tem valor, tudo merece valor e respeito aqui. É difícil, né, ficar falando sobre isso, porque você precisa vivenciar isso, você precisa sentir isso, né? Parece que eu estou né, falando algo assim muito distante para muitas pessoas, pode parecer. Mas se você começar a fazer esse movimento que eu estou te dizendo, de encarar você como um ser perfeito que já é e só precisa lembrar que você está aqui, né, com essa perfeição. E quando você vai lembrando isso, quanto mais você vai entrando em contato com isso, mais você vai percebendo o que você veio fazer aqui. Mais claro fica para você. A intenção da tua existência, ela vai ficando mais clara e você vai tendo mais força e mais lucidez, né, para manifestar o teu propósito aqui, que a gente chama de propósito divino, porque você é Deus, deusa. Então você veio manifestar o seu propósito divino aqui. E por que que isso acontece? Porque
a gente está numa realidade desafiadora, não é? É uma dimensão desafiadora aqui. E tem acontecido algumas mudanças, não tem? Você não tem percebido que as coisas estão um pouco diferentes do que eram antes? Tudo está diferente, por quê? Porque chegou a hora, a grande consciência decidiu, né, que chegou a hora das pessoas perceberem outras formas de manifestar a sua perfeição aqui. Houve uma abertura para essa percepção. Então, se você realmente quiser se conectar com Deus, Deus em você, com o divino em você, esse momento ele propicia muito essa conexão. E é tão forte que te revela muita coisa, facilmente, claramente. Então, é uma escolha tua e tem que ser. Ninguém pode te forçar a fazer esse movimento. Mas eu posso te dizer que esse é o segundo passo para você ter uma vida que faça sentido de verdade para você. Porque você pode estar vivendo uma vida em que você já conquistou um monte de coisa, você tem, né, tudo aquilo que você planejou e você não sente de verdade que tem um sentido na tua vida. Existe um vazio aí. E esse vazio existe por dois motivos. O primeiro é porque você não está aí dentro, de verdade, e o segundo é porque você não incorporou no divino em você, ou seja, você não permite que Deus se manifeste através de você de verdade. E essa é a função maior. Como é que a grande consciência vai sentir a obra dela se você não permite que ela se manifeste através de você, para sentir? E tudo aquilo que você vivencia, quanto mais prazer você tem, quanto mais contentamento você tem aqui nessa realidade, mais disso vem para você, porque a grande consciência sente isso através de você e traz mais disso para você. Percebe como é profundo isso? Você sente, né? A grande consciência sente com você tudo o que você está vivendo, tanto as coisas boas como as coisas ruins. E a grande consciência, ela acata aquilo que você escolhe, sempre. Então, se você escolhe, né? Se você por um acaso escolheu sofrer, a grande consciência acata o seu sofrimento e continua te trazendo mais disso. Porque é uma forma de você vivenciar tudo isso. É uma forma meio torta, é uma forma dolorosa, mas é uma forma. E no momento em que você percebe que você pode mudar isso e que você muda o teu foco e escolhe vivenciar a mesma situação de um outro ponto de vista, onde você não precisa mais sofrer, as coisas mudam para você também. Porque a grande consciência não está escolhendo por você. Ela te deu a permissão de escolher. E ela te dá mais daquilo que você escolhe. Deu para entender? Eu estou falando umas coisas bastante profundas aqui, mas é porque a energia está pedindo isso hoje, né? Essa conexão com o divino, ela é algo que realmente pode transformar a sua vida, né? Porque na medida em que você olha para dentro e consegue se conectar com o divino em você, você começa a enxergar, né, a beleza, né, as possibilidades, os atributos, enxergar a prosperidade, o valor em tudo que você vê. Você enxerga a beleza, você enxerga o bem. E quando você enxerga a beleza e o bem, você está trazendo mais disso para você. Porque você está focando no bem. Você não está mais olhando para a coisa que está errada. As coisas que você vê por aí que não estão certas, né? Assim, que para você não estão certas, as pessoas que têm umas atitudes que não são legais, enfim, esse tipo de coisa não vai parar de existir, porque cada um escolhe, né? O que quer para si, a forma como quer se manifestar aqui. Algumas pessoas estão totalmente desconectadas disso que eu estou falando. E elas não percebem ainda que elas têm essa condição. E não cabe a nós
julgar. Porque se a própria grande consciência não está fazendo isso, por que nós temos como fala? Essa pretensão de achar que nós podemos julgar alguém? Vocês conseguem perceber o que eu estou falando? As pessoas são o que elas são o que elas podem ser dentro das condições que elas têm. Tem pessoas que estão já nessa percepção do divino interno e tem pessoas que estão muito longe disso. Mas não quer dizer que essas pessoas não servem, não prestam, são do mal. Significa só que elas ainda não perceberam que elas também são Deus. Mas nós sabemos que essas pessoas são. Então cabe a nós olhar para elas com respeito e não julgar, e não criticar, e não detonar. Porque se a gente faz isso, a gente está indo contra tudo o que nós sabemos. E nós somos responsáveis por esses atos, porque a gente sabe que não é por aí. Então a nossa vida vai ficando pesada, porque nós estamos fazendo algo que não deveríamos fazer. Ah, mas a pessoa assassinou um monte de gente, sei lá. Tudo bem, a gente não tem aqui algo que é justiça, né? Prisão, coisa do tipo. Existe para a pessoa pensar no que ela fez, não é? Resumindo, é para ela pensar no que ela fez. Quem sabe ali dentro, a pessoa consiga talvez encontrar o que ela estava procurando, que ela não estava conseguindo ver. Mas não cabe a nós julgar. Dá para entender? É muito controverso isso que eu estou falando, mas isso é uma visão real do que significa você manifestar Deus através de você, né? Se não existe separação, não existe julgamento, não existe, entende? Não existe a crítica, não existe o erro. Existe o que a pessoa consegue fazer ou não. É a possibilidade dela. E você, quando começa a entrar nessa forma de viver, a sua vida fica muito mais tranquila. Por quê? Porque você não vai ficar levantando bandeiras, né? E defendendo ideias, políticos, religiões, pessoas, porque não faz sentido. Entende? Não faz sentido. Se você sabe que tudo é Deus e tudo é porque a consciência divina, né, permitiu que fosse assim, por que que você vai se indispor com alguém? Por que você vai escolher um lado? Por que você vai, né? Por que você vai se separar? Percebe como existe uma distorção muito grande aqui nesse plano que a gente precisa perceber, porque essa distorção, ela realmente é um. Claro que a grande consciência permite isso, mas essa distorção é realmente a pegadinha que tem aqui. E quando a gente começa a perceber essa distorção, a gente começa a ficar mais próximo da nossa verdade. Porque a gente para de olhar para fora, e quando a gente está olhando para fora, a gente está julgando o outro, a gente está se comparando com o outro, a gente está criticando o outro. E isso não leva a nada, porque o outro não é você, nesse sentido, né? O que o outro faz é o outro, você não tem nada a ver com isso. Mas você sabe que, no fundo, você e o outro estão conectados, vocês fazem parte de uma mesma energia. Então, para que você vai perder o seu tempo olhando para fora se você precisa olhar para dentro? Se é dentro de você que tudo acontece. Entende? Então você para de se preocupar com o que o cara está fazendo ali errado e começa a olhar para o que você precisa melhorar na sua vida. Você para de perder tempo olhando para fora e começa a usar o seu tempo para fazer algo de melhor, né? Algo de bom, algo que vai mudar a sua vida. E quando você muda a sua vida, automaticamente você vai mudando, não é que você vai mudando, mas você vai influenciando as pessoas ao redor a fazerem esse movimento. Não é algo consciente, mas você está entrando num lugar que te permite
inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo, porque você está sendo você, você está em conexão com o divino em você e você está sendo você, né? Gente, vocês estão aí? Deixa eu ver que tem umas perguntas aqui, peraí. Deixa eu ver que a Janaína está falando aqui. Cada vez que ouço é de uma beleza, de um amor que não dá para expressar em palavras. Gratidão. Então, por que que você sente assim, Janaína? Porque é você sentindo assim, percebe? É Deus em você sentindo, ressoando, né? Tá ressonando, na verdade. Você está se identificando, é Deus em você se identificando. O Salve Helena está falando aqui. Mas tentar ajudar o outro também permite nos ajudar. Sim, só que você só pode ajudar o outro, Sal, quando você estiver totalmente certo de quem você é. Você consegue compreender o que eu estou falando? Não dá para a gente ajudar as pessoas antes da gente estar inteiro. Não tem como a gente dar aquilo que a gente não tem. Então, quando a gente começa a fazer um movimento de se conectar com a nossa verdade e descobrir que é o primeiro passo. O que que eu preciso ver em mim que eu não estou vendo, né? O que eu preciso acolher em mim que eu não estou vendo? O que que eu preciso melhorar em mim, né? O que eu preciso reconhecer? Depois que você fez isso e você calçou a tua existência, né, em base sólida sobre a sua verdade, e aí você se conecta com Deus em você, com Deus em você, aí sim você está pronto para olhar para uma pessoa sem julgar, sem criticar e sem querer fazer por ela porque o teu ego está pedindo, está entendendo? Porque a gente só pode ajudar as pessoas se for de uma forma totalmente livre de expectativa. E assim, existem regras para a gente ajudar as pessoas, né? Uma coisa é você fazer pelo outro, é você dar tudo para o outro, né? E isso é errado. Errado por quê? Porque você está mantendo a pessoa no mesmo lugar. Ela não vai sair dali porque ela não sabe fazer diferente. O que nós podemos fazer para ajudar as pessoas? Ensinar as pessoas a serem pessoas melhores, a criarem condições para elas mesmas. Ensinar e não fazer por. Isso precisa mudar. Porque na hora em que você percebe que para uma pessoa que está ali sem nada, sem dinheiro, né? Você continuar dando para ela dinheiro, comida e tudo, isso mantém ela no mesmo lugar, percebe? E na hora em que você para de dar para ela e começa a ensinar ela a ganhar, você está fazendo algo por essa pessoa, abrindo o horizonte para ela, né? Fazendo ela perceber que ela pode, por quê? Porque ela é Deus, ela também pode. É só uma questão dela perceber. Só que a nossa cultura, ela tem, né, aí também, né, em Portugal, né, por isso que eu tô falando nossa cultura, até a tendência de achar que as pessoas que têm menos dinheiro, que são, né, pessoas que sofrem, são coitadas. E o que que acontece? Você passa a mão na cabeça do coitado e a pessoa não sai daquele lugar, porque ninguém ensina para ela que ela não é coitada, que ela pode também conseguir, entende? Acaba acomodando a pessoa naquele ofurô de cocô. Ela não sai dali nunca mais. Entende? Porque ela tem tudo ali, as pessoas dão tudo para ela porque ela é coitadinha, você entende? Mantém a pessoa numa programação que ela fica a vida inteira. Então, assim, essa questão de ajudar os outros, ela é muito capciosa, porque a gente precisa perceber a partir de que momento dá para fazer isso e como fazer isso. E principalmente, a gente tem que sentir dentro da gente se a gente está fazendo isso de uma forma totalmente desencanada, né? Sem esperar nada em troca, ou se a gente está querendo mostrar algo para alguém ou ganhar alguma coisa. Porque não dá, entendeu? Ajudar as pessoas é algo que precisa ser feito realmente de coração, né? Para não, coração é muito raso, mas de
Deus, deusa, para Deus, Deus, entendeu? Você não está tratando a pessoa como um coitado, você está olhando para Deus, deusa dentro dela e falando: Oê, acorda, entendeu? Vem aqui, de igual para igual. Essa percepção precisa ficar clara. A pessoa está sofrendo, a pessoa, né, é miserável, seja lá o que for, mas é Deus, deusa, vamos chamar? Vamos chamar Deus, deusa para fora? É esse o movimento que a gente tem que fazer. Né? Não sei se ficou claro para você o que você perguntou, Saul. Me diz aí, tá? Vocês querem fazer pergunta fácil, gente? Escreve aqui, tá? Escreve aqui que eu respondo. Escreve aqui na interrogaçãozinha do Instagram, no Facebook e no YouTube, tá? Escreve aí. Então, gente, esse assunto, ele é muito vasto, longo e profundo e não dá para falar aqui, né? Totalmente sobre isso. Isso requer, né, muita introspecção e trabalho, né? Um trabalho que precisa ser feito interno. Então, eu só vim aqui para pincelar um pouco sobre isso, para elucidar, né? Para fazer vocês compreenderem como o segundo passo do caminho da conexão é você perceber que você é um ser divino, que você não está aqui para sofrer, não é essa a função, entendeu? As pessoas têm a ideia de que a vida é um sofrimento, que essa realidade é um sofrimento, que a gente veio para cá para sofrer, que nada é fácil, que você tem que se matar, que você tem que, né, suar, que isso é uma ilusão. Isso não é real, né? Você interpreta a realidade dessa forma e para você é verdade, mas não significa que isso seja real. No momento em que você percebe que, opa, eu sou Deus, Deus a manifesto, eu posso ter tudo porque é direito meu. Você acha que você seria jogado aqui sem nenhuma condição nem nada para se virar né? Concorda? Não tem lógica. Se você é uma manifestação de Deus, deusa, da grande consciência, vivenciando tudo isso aqui, tudo para você chega. Tá tudo aí. Você só não está percebendo porque você está olhando por uma lente distorcida. E de certa forma, se você está aqui me ouvindo, a tua vida pode não ter sido a maravilha que você queria, mas você conseguiu chegar até aqui. Você se criou, não foi? Você teve condições para chegar aqui. Então você está sendo amparado. Não do jeito que poderia, porque você não deixou. Dentro das suas crenças, dentro da sua interpretação dessa realidade, você não permitiu que, de repente, o fluxo de dinheiro chegasse para você, que a felicidade, né? A felicidade é sua, claro, mas assim, a felicidade de ter um relacionamento de verdade chegasse até você. Percebe? Isso é da tua desconexão com você. Não tem a ver com a vida. A vida está sendo ela continua sendo. A tua interpretação é que vai fazer com que a sua vida seja produtiva, que tenha sentido, que te traga contentamento, ou seja uma vida de desgraça, de miséria, né? E tudo isso se resume à sua conexão com quem você é, com a sua verdade, com aquilo que você quer para você, olhar para coisas que não tem nada a ver e que você está carregando como verdade, né? Crenças que te limitam, e aí entrar em contato com Deus, Deus em você. E no momento que você faz isso, fechou. Entende? Você entrou num modelo, né, de ser humano diferente. Porque a partir daí você começa só a crescer mais dentro dessa energia e ir percebendo que a vida não é o que parece. Né? E aí é um outro capítulo. Aí é um outro capítulo. A gente tem que falar disso um outro dia. Porque é quando você percebe que nada é o que parece ser. Entende? E aí a gente vai vivendo de uma outra forma, né? Porque qual que é o objetivo disso tudo? Pelo menos você perceber que tá tudo certo na tua vida hoje, mesmo se tiver tudo errado, entendeu? Não tá do jeito que você queria,
mas ainda assim está tudo certo. E quando você aceita isso, quando você agradece por isso e se coloca em seu favor e não mais contra, as coisas começam a acontecer para você de uma forma diferente. Mudar a sua vida é permitir que Deus, Deusa, se manifeste através de você e te mostre, porque está acontecendo isso o tempo todo. Deus, Deus está falando com você, está falando não, isso não te faz bem, não, não vai por ali, olha para cá. Aí você, de repente, abre um jornal, assim, sei lá, cai no teu colo, e tem uma coisa ali que é uma oportunidade para você que você nunca tinha visto. Entende? São essas coisas. Pessoas são usadas para te passar mensagem. Tipo eu aqui, eu estou sendo usada para passar essa mensagem. Para que você perceba que existe mais para você. Que essa crença que você tem de que tua vida é terrível, né? De que nada dá certo para você, é porque você acredita nisso. Mas isso não é real. Existe mais para você quando você entra aí, quando você se conecta com você, com a sua verdade, com Deus em você. É uma paz que você entra. Você entra num estado de lucidez. Lucidez o que que é? É quando a paz se faz. E dentro da paz, e a paz é um estado lúcido, não é? Quando você está nesse estado lúcido de paz, você tem força para se movimentar para aquilo que realmente faz sentido para você, né? E a conexão primeira entre você e a sua verdade permite que você perceba se a tua vida hoje está manifestando aquilo que você realmente acredita. Porque muitas vezes a gente está vivendo um roteiro que alguém falou para a gente que era o que a gente tinha que fazer. E a gente aceitou isso porque a gente não tinha essa percepção. E no momento em que você começa a entrar na conexão, né, dentro de você, olhar para você de verdade, você começa a perceber que de repente a tua vida não está legal porque você está fazendo uma coisa que não faz sentido para você, que você não gosta, que não é aquilo que você quer fazer de verdade. E só essa sacada muda tudo na tua vida, porque talvez fosse a pecinha que faltava para você seguir por um caminho totalmente diferente que vai te trazer assim prosperidade, que vai te trazer lucidez, né? Vai te trazer pessoas diferentes que vão mudar a tua vida. Tudo pode acontecer numa questão de segundos. Uma tomada de consciência que você tem aqui, por exemplo, nessa live, pode mudar toda a sua vida de uma forma inimaginável. Porque é assim que a vida acontece. A vida, ela é uma manifestação da consciência, da sua consciência, conectada à grande consciência. É um estado de consciência, né? Tudo que acontece fora é porque em algum momento você criou aí dentro, né? E a grande consciência disse sim, né? Aceitou, permitiu a tua escolha, né? Né? É importante perceber isso, né? Essa percepção ela faz muita diferença, né? Eu já estou falando demais aqui. Se vocês quiserem fazer perguntas, podem perguntar, tá, gente? Enfim, resumindo, conecte-se com você e tudo começa a entrar nos eixos, né? A partir do momento em que a gente percebe que nós merecemos, né? Nós merecemos uma vida tranquila, nós merecemos ter, né, condições, né, de viver aqui financeiras, merecemos ter uma vida saudável, merecemos ter tudo de bom, né? A gente está entrando no fluxo do divino, né? Porque Deus, deusa é riqueza, é abundância, é perfeição. Ninguém veio para cá para sofrer. Isso é uma crença, né? Reveja. Você não veio para cá para sofrer. Você veio para cá para se realizar e permitir que Deus, deusa, sinta a sua realização. Então, faça por onde, né? Se conecte com você. Permita isso. Certo, gente? Vocês querem perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? A Maria Luísa disse:
Pura verdade, você me ajudou e me ajuda muito, tá me colocando no eixo. Não, é você que tá se colocando, né, Maria Luísa? Só tô sendo porta-voz de algo que tá dentro de você. A Júlia. Muito amor rolando, mulher. Nossa, a gente aqui já chorou e riu com o tanto que veio com as tuas palavras. Gratidão. Que bom, né? Que bom que vocês estão se identificando. A outra Júlia falou: as crenças que me limitavam não me deixavam crescer. Ainda trabalho com elas, mas já melhorei muito. Sim, e a tendência é melhorar mais ainda, né? Que bom, gente. Bom. Então é isso, gente. Hoje eu tô inspirada, vocês sabem, né? Que essa energia tá muito forte, né? Comigo, porque o momento pede, né? Então, não percam tempo de se conectar com Deus, Deus em vocês, né? Permitam que vocês possam comprovar o que eu estou dizendo, né? O que eu estou falando aqui eu não li num livro, eu vivencio todos os dias. Nem sempre é fácil, porque eu sou um ser humano, assim como você. E tem muitas questões que desafiam a gente, coisas que nós não sabemos lidar ainda. Mas nem por isso eu deixo de reverenciar Deus, deusa, eu deixo de vivenciar isso na minha vida. Eu não culpo ninguém, nem a mim mesma, pelas coisas que eu ainda não sei fazer. Eu sei que está tudo certo, né? E se eu não estou conseguindo fazer, é porque ainda não é o momento. Mas não quer dizer que eu sou a pior pessoa do mundo. Eu sou Deus, deusa. Eu estou fazendo o que eu tenho que fazer. Você também. E isso é o que vale, né? E é isso que vale. Certo? Gratidão, gente. Gratidão, tá? Fiquem no bem em vocês. E vamos lá, porque a vida está aí. É só a gente enxergar o que a gente precisa ver. Certo? Bom final de semana. Segunda-feira voltamos com Conexão 1122, né? E é isso. Beijo azul e até.